Eu quero pensar com você nesta noite em um tema. E o tema que eu quero pensar com você, ele se chama A Igreja é Plural. Vamos falar juntos o tema da mensagem? Vamos juntos, vamos lá. A igreja é plural. De novo. A igreja é plural. Nós sabemos que singular significa um. E sempre que nós nos referimos à igreja, nós usamos a expressão nós somos um, porque é a igreja. Nós nos referimos à igreja como um corpo, e não tem nada de errado em você se referir à igreja como sendo um corpo, porque na verdade nós somos um corpo. Mas eu quero levar você nesta noite a uma visão um pouco diferente, você sair daquela visão que talvez há tanto tempo você tinha de igreja como sendo um, e esta visão nos leva muitas vezes a um entendimento errado do que é ser igreja, porque ao mesmo tempo que ser um é não errado, também se você não atentar para o que é ser um, você pode estar tendo uma visão completamente deturbada do que é de verdade ser igreja, porque de fato igreja é plural. Igreja não é ser um, porque sozinho você não é igreja. E antes de nós continuarmos a mensagem, eu queria que você deixasse quem está do seu lado com uma pulga atrás da orelha, você dissesse para essa pessoa assim: você não é a igreja. Isso, você diz para essa pessoa, só isso. Você, só um pouquinho, deleta aí, olha para mim. Ó, você vai entonar a voz, você vai dizer assim, ó, você, entendeu? O C, você dá uma entonação mais forte. Diz assim: você não é a igreja. Diz assim. Mas diz para alguém aí. Amém. Isso, você não é a igreja. Amém? Entendeu, né? Você não é a igreja. Se você quiser ser mais engraçado ainda, voltar no tempo, diz assim, ó, vós me ser não é a igreja. Vamos lá então agora para Marcos capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, relacionando em seu íntimo, ou raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua maca e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pega a sua maca e vá para casa. Eu lhe digo, levanta-se, pega a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Por esta palavra tão preciosa. Eu gosto demais desse texto,
Muitas vezes eu já usei ele em ministrações. É um dos textos mais fantásticos da Bíblia Sagrada. Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum localizava-se na costa ocidental do mar da Galileia, na fronteira entre duas tribos antigas, Zebulon e Naftali. Havia uma profecia de Isaías que dizia que a chegada de Jesus no local iria trazer libertação para esta terra. Este texto desta profecia está em Isaías, no capítulo 9, do verso 1 ao verso 2, que diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. A profecia que Isaías faz se cumpre. Jesus, ele vem, e aquele povo que estava em trevas, ele recebe a grande luz, e Jesus opera milagres. Talvez seja uma das regiões onde Jesus mais opera milagres. Jesus opera muitos milagres nesta região, e dentre os quais um destes milagres eu quero destacar aqui nesta mensagem desta noite, que é justamente a cura daquele paralítico que nós conhecemos como paralítico que foi colocado sobre um telhado, de um buraco que foi feito num telhado, e descido sobre este buraco que Jesus o cura de uma paralisia, descrito nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E o texto que acabamos de ler, ele nos fala justamente deste milagre. Um milagre que aconteceu quando a igreja estava reunida em uma casa, quando ela estava junta em uma casa, provavelmente a casa de Pedro, o lugar onde Pedro morava, mas nem todos estavam lá. E aí é onde eu quero chamar a sua atenção, porque a igreja, ela estava reunida naquela casa. Muitas pessoas estavam juntas ouvindo Jesus falar naquela casa, e nós podemos dizer que a igreja estava reunida naquela casa, mas nem todos estavam naquela casa, porque tinha um outro grupo que estava carregando o paralítico, que também era a igreja, que também fazia parte da igreja. E aqui nós vemos dois tipos de igreja, e é onde eu quero parar um pouco e fazer você refletir sobre isso. O primeiro grupo nós podemos chamar de a igreja que estava reunida na casa, e o segundo grupo nós podemos chamar de a igreja que estava carregando o paralítico. E aí nós podemos parar um pouco e pensar sobre qual destes grupos de verdade era a igreja. Se o grupo que estava na casa de Pedro, ou se o grupo que estava carregando o paralítico até a casa de Pedro. Quem de fato era a igreja? Antes de nós falarmos sobre cada um destes grupos, perceba que havia algo em comum entre aqueles grupos. Em ambos os grupos existiam ali mais de duas pessoas reunidas. E aí onde eu quero fazer você meditar um pouco sobre o tema da mensagem, que é a igreja plural, ou a igreja é plural. Se você examinar as escrituras, você jamais verá que os primeiros cristãos entendiam igreja fora de um contexto de comunidade. Você não vai ver os cristãos entendendo a igreja na sua individualidade. Jamais você vai ver o entendimento de igreja como sendo o indivíduo. Um indivíduo sozinho jamais será igreja. Por isso, só é correto você afirmar que a igreja é plural. O singular jamais vai ser igreja. Por isso, se você se desassociar da igreja, você deixa de ser a igreja. Quando eu pedi para você dizer para quem está do seu lado que você não é a igreja, é porque de fato você não é a igreja. É porque nós somos a igreja. Você
sozinho não é a igreja. Jamais você sozinho será a igreja. Você só será a igreja se estiver junto, me ajudem? Comigo. Porque se você estiver sozinho, você não é a igreja. Porque nós somos um corpo. E se nós somos um corpo, nós somos membros desse corpo. E nenhum membro, ele é corpo se ele estiver separado do corpo. Experimente você tirar um membro do seu corpo, e esse membro, ele não vai ter mais vida. Porque um membro fora do corpo, ele perde a vida. Um membro fora do corpo, ele não tem mais circulação de sangue. E a vida está aonde? No membro ou no sangue? A vida está no sangue que circula onde? No corpo. E aonde que está o sangue que circula no corpo, que é a igreja? Está em Cristo. O sangue de Cristo que circula no corpo, que é a igreja, que faz a igreja ter vida. Então, se tira um membro do corpo, que é a igreja, aquele membro passa a não ter mais vida. Então, membro nenhum fora do corpo tem vida. Por isso, se existe alguém aqui desigrejado, você não é a igreja. Porque nós só somos a igreja se nós estivermos ligados na igreja. A Bíblia diz que aquilo que se for desligado na terra, será desligado no céu. Aquilo que for ligado na terra, será ligado no céu. Por isso, cuide com esse negócio. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém que esteja me liderando, eu não preciso de cobertura espiritual de ninguém. Não, cuide com esse negócio. Você precisa sim, porque sem estar ligado à igreja, você não é a igreja. Porque a igreja não é singular, a igreja é plural. A igreja é plural. E aqui nós vemos dois tipos de igreja. E qualquer um dos membros, se for desligado do corpo, ele vai morrer. A igreja é a comunidade dos que creem, daqueles que vivem em comunidade, e aqueles que vivem em um contexto de oração, aqueles que oram uns pelos outros, em um contexto de obras evangelísticas, em um contexto do partir do pão. Essa é a essência da igreja. E na passagem que nós lemos, como eu já disse, tinham dois tipos de igreja. A primeira igreja era o que podemos chamar da igreja dos religiosos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, como pedras que vivem, como pedras que vivem. Isso é singular ou é plural? Isso é plural. Como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Casa, nós somos igreja, casa é singular, mas casa não é feito de um tijolo. Casa não é feito de uma pedra apenas. Casa é feito de várias pedras. Nós somos casa, sim, somos igreja, é singular no sentido de uma igreja. Somos uma igreja só, a Universal Assembleia dos Santos, a única igreja. Somos uma igreja, amém? Eu estou falando de denominação, falando de igreja. Somos uma igreja nesse sentido mais amplo de igreja. Mas nós somos pedras vivas que fazem parte da igreja. E a palavra de Deus diz: casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E eles estavam reunidos, este primeiro tipo de igreja, aqueles que nós podemos chamar de religiosos, estavam reunidos em um culto. Presta atenção. E eles estavam em uma casa, e a casa estava cheia. Mas isso não significa nada, porque ser igreja não significa estar reunido em um lugar, não significa que esse lugar está cheio. Ser igreja não é, escuta,
Se ser igreja não é uma pessoa sozinha, repete isso junto comigo, para você memorizar, porque a repetição, ela faz nós memorizarmos. Diga assim: se ser igreja não é uma pessoa sozinha, repete comigo. Se ser igreja não é uma pessoa sozinha, também não é estar em um lugar cheio. Também não é estar em um lugar cheio. Não é. Não é. Não significa que se eu estou em um lugar cheio, eu sou igreja. Não, é mais do que isso. Não significa que se eu faço parte de uma instituição religiosa, eu sou igreja. Não, é muito mais do que isso. É importante. Eu não estou desprezando o fato de você fazer parte. Eu acabei de dizer que é importante estar ligado, mas não significa. Tá cheio de gente aí que aluga um salão, que bota uma placa, que bota a mão sobre a própria cabeça e se intitula pastor, e sai por aí pastoreando e abrindo igreja. Está cheio de charlatão por aí. Está cheio. O fato de você fazer parte de um grupo de religiosos não quer dizer que você é igreja. Não é porque você está num lugar cheio de gente, não é porque você faz parte de um grupo de pessoas, não é por isso que você é igreja. Não estamos dizendo que isso não é importante. Desde o princípio da igreja primitiva, houve a organização da igreja. Se você ler lá Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja sempre foi organizada. Mas não é isso que é importante, porque ser igreja é muito mais do que isso. Ser igreja é entender que nós fomos chamados para fora. Isso é a essência de ser igreja. Veja a pluralidade do que é ser igreja. Nós somos chamados, amém? Nós somos chamados, e agora eu quero falar do outro grupo, ou da outra igreja, não daqueles que estavam na casa de Pedro. E olha que ali na casa de Pedro tinham religiosos, tinham doutores da lei, tinham fariseus, tinham homens que conheciam as escrituras, tinham homens que liam a Torá, pessoas extremamente conhecedores da palavra, pessoas que se achavam melhor do que os outros, mas ali não estava reunido a igreja. Vamos falar do outro grupo, aqueles que não estavam na casa de Pedro, aqueles que estavam na rua, aqueles que nós podemos chamar de igreja de amigos, porque Jesus mesmo os chamou assim. Porque Jesus deu a eles esse nome. Porque Jesus disse que a fé deles foi a fé que salvou aquele amigo. A verdadeira comunidade dos que creem é aquela que ora junto, aquela que reparte o pão, aquela que anuncia para os perdidos as boas novas do Evangelho de Cristo, que não deixa o soldado ferido morrer, aquela que não se enclausura, mas que vai em busca dos perdidos, amigos que se importam, aquela que, segundo o versículo 3 e o versículo 4, nos diz: vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. A Bíblia diz que vieram alguns homens, eram alguns, não sei quantos. Talvez eles revezaram durante o caminho, não sei qual o trajeto que eles fizeram. Eu não sei o quanto eles caminharam, mas eu sei que eles estavam carregando alguém que não conseguia caminhar sozinho. Eles estavam buscando alguém para levar até Jesus, porque a igreja verdadeira, ela leva as vidas até Jesus. A igreja verdadeira, ela se importa, ela não quer se valer das estruturas, mas ela vai em busca do perdido. E a Bíblia diz que, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. É sobre isso que eu quero falar agora. A Bíblia nos fala de um homem impossibilitado de caminhar, incapaz de ir sozinho até Jesus. Eu não sei quantas pessoas você conhece assim, pessoas que não conseguem ir até Jesus sozinhos, que estão paralisados em seus vícios, crenças, que não conseguem crer,
que estão paralisados em suas mágoas, ressentimentos. Mas aquele homem paralisado da história tinha algo muito precioso. Ele tinha amigos que se importavam com ele. Ele tinha uma igreja que não ficava enclausurada em 4 paredes. Ele tinha uma igreja que ia em busca do perdido. Ele tinha uma igreja que não ficava lotando um prédio, mas que ia em busca de pessoas que estavam precisando de ajuda. Eu não sei, talvez esse seja o teu caso. Você está aqui porque alguém insistiu com você, porque alguém foi em busca da tua alma que estava perdida. Talvez você está aqui porque alguém um dia se preocupou com você e carregou você no colo. Você não conseguiu vir sozinho, você não tinha forças para vir sozinho, mas alguém te trouxe, alguém te carregou, e agora é a hora de você fazer o mesmo. Agora é a hora de você ir lá e carregar outras pessoas e trazer a Cristo. Foi isso que aqueles homens fizeram. Então, quando eles encontraram uma dificuldade, porque muitas vezes nós estamos dificultando a entrada, nós estamos na porta, dificultando a entrada de pessoas. E aqueles homens estavam dificultando a entrada, porque diz esse texto que eles tentaram fazer com que aquele paralítico entrasse pela porta, mas não conseguiram, porque estava tão cheio, que as pessoas estavam trancando a porta. Eles não conseguiram colocar ele pela porta, mas eles insistiram, eles não desistiram, e eles olharam para todas as direções. E um teve uma ideia: vamos fazer um buraco no telhado. E eles fizeram um buraco no telhado, desceram aquele homem pelo telhado e levaram ele até Jesus. Aleluia, aleluia. Não, esforço demais jamais será demais para levar uma alma até Jesus. Sabe por quê? Porque uma alma salva vale mais que o mundo todo perdido. A tua alma vale mais que o mundo todo perdido. A alma daqueles que estão perdidos lá fora vale muito. O quanto nós estamos fazendo por aqueles que estão perdidos. Uma das cenas que mais tocou o meu coração até hoje em um filme foi a cena do filme A Lista de Schindler. Quem viu aquela cena? Quando no fim do filme ele disse: eu poderia ter salvado mais um. Quando ele olha para o carro, ele olha para mais algumas coisas: eu poderia ter vendido isso, poderia ter vendido aquilo. Ele diz: eu poderia ter salvado mais um. Quantos mais nós poderemos salvar se nós fizermos algo a mais? Escuta, faça enquanto você tem tempo. Hoje é um culto de missões, há uma missão que Deus deu para a igreja, e nós precisamos cumprir esta missão. E aqueles homens cumpriram a sua missão, e eles realizaram aquela missão com louvor. E quando eles descem aquele homem por aquele buraco, Jesus então faz o milagre na vida daquele homem. E o milagre nós conhecemos aqui no texto. Jesus cura aquele homem, Jesus perdoa os pecados daquele homem. Mas é interessante que no verso 5 diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. É interessante que o texto diz que Jesus viu a fé daqueles homens. Aleluia. A tua fé pode mover o céu em direção a alguém que está perdido. A tua fé pode mover o céu, para que o céu se mova na direção de alguém que hoje está nas trevas. A tua fé. Pastor, mas não adianta nada. A salvação é individual, sim. A decisão final é individual. Mas você pode fazer algo para que esta pessoa vá até Cristo. E quando ele estiver até Cristo, aí é ele que tem que decidir. Mas você pode fazer algo para que ele chegue até Cristo. E a fé daqueles homens fez Jesus tomar uma decisão de curar aquele homem, mesmo diante da incredulidade dos religiosos daquela casa, daqueles homens que estavam ali na casa, mas não eram a casa. Estavam ali ouvindo Jesus pregar,
participando do culto, dentro do que se poderia dizer que era a igreja, mas na verdade não eram a igreja. Escuta, não é a incapacidade de andar que muitas vezes nos faz parar. E aquele homem, o que certamente o fazia parar não era a incapacidade de andar, e sim o perdão que Jesus lhe dá. E Jesus diz: perdoado te são os teus pecados. E aquele homem é perdoado por Jesus, e agora Jesus diz: levanta-se e anda. E é interessante que Jesus diz para aquele homem: vai para a tua casa. E aquele homem levanta-se e vai para a sua casa. Aleluia. E todos que estavam ali começam a glorificar o nome de Jesus. E eu fico pensando naqueles homens que estavam ali, que nada sabiam do que era a igreja. E Jesus olha para aqueles homens, e o texto bíblico não diz, mas eu posso conjecturar que Jesus diz para eles: vocês entenderam? Isso é ser igreja. O que esses homens fizeram é ser igreja. Igreja não é vocês estarem aqui se preocupando com o individual de cada um, se preocupando quem é melhor do que quem. Igreja é vocês se unirem em prol de um projeto. Igreja é vocês darem as mãos. Igreja é vocês estarem juntos, unidos no mesmo propósito. Igreja é vocês entenderem que é a pluralidade. Igreja não é o individual. Por isso é maravilhoso quando Jesus habita em nós. É maravilhoso quando verdadeiramente somos a igreja. É maravilhoso quando uma comunidade de amigos que creem, vivem em comunhão, nas orações, no partir do pão. É maravilhoso quando nós vivemos a pluralidade do que é ser igreja. Mas escuta, se você não cumprir a missão que Deus nos deu, nós não seremos de fato a igreja que Jesus quer que sejamos. Antes de nós fazermos a oração final, eu reservei um tempo no final desta mensagem, que eu quero que você assista com muita atenção em um vídeo, que tocou muito o meu coração, quando eu assisti pela primeira vez esse vídeo. Um vídeo que conta o testemunho de uma menina que cumpriu, que cumpriu de uma maneira muito especial a sua missão. Coloca aí para nós o vídeo. Eu quero que você assista com muita atenção e seja edificado por este vídeo. Eu creio que Deus quer falar ao teu coração por intermédio deste vídeo. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Eu já levei o CD da social, a gente já pulou, a gente já brincou lá dentro. E a catequese, o Frei conhecia o trabalho que eu fazia aqui em casa, do pequeno grupo, perguntou se eu tinha como ser professora da catequese. Aí eu perguntei para o pastor e o pastor disse que eu podia. Então eu fui lá no Frei e avisei que eu poderia, mas eu iria ensinar o que eu sabia. E aí então eu fui. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz linha de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Quinta-feira eu faço meu pequeno grupo à tarde. À noite, quinta-feira, a gente sai fazer algumas serenatas na casa de alguns irmãos da igreja. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas
e ora por este nome que pegou no papelzinho. As crianças que recebem esse papelzinho, elas oram e elas fazem muitos pedidos de oração. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? É uma agenda de dar inveja em gente grande. Com 13 anos, Andressa parece ter feito muito mais que pessoas com vários anos de experiência. Até que veio o primeiro contato com a igreja. A avó de Andressa e um pequeno grupo. A minha avó me convidava e vinha aquela vontade de ir, sabe? Mãe, deixa eu ir. E a mãe dizia, não, Andressa, não é bom. E minha mãe nunca deixava eu ir. Deixa eu ir só para agradar a avó, eu te prometo que eu vou só para agradar a avó. E a mãe disse, então vai. E eu fui. E lá no pequeno grupo da minha avó, eles estavam pregando a Bíblia. Eu fui aprendendo coisas novas, coisas que eu não tinha aprendido ainda. O líder do pequeno grupo, Valdemar, se transformou num exemplo e inspirou uma grande missão. Eu senti um amor muito grande dentro do meu coração de que tudo que o seu Valdemar estava falando, eu também poderia falar. Eu também seria capaz de contar aos meus amigos histórias da Bíblia que eu conhecia. Ele disse para minha mãe, eu me decidi em montar um pequeno grupo. E então ela disse que sim. E eu disse, mas mãe, para mim poder montar meu pequeno grupo, eu preciso me batizar. E eu sentia que para mim me batizar já era tarde demais. Bom, já que tu está insistindo, então pede pro teu pai. Pai, eu preciso montar meu pequeno grupo. Mas para isso, eu preciso me batizar. Preciso me entregar a Jesus para que as crianças que eu vou contar sobre Jesus possam seguir o meu exemplo também. E aí então o pai disse que sim. Não demorou nada para enfim colocar os planos em prática. No sábado da mesma semana eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Eu disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. Os resultados apareceram. Muitas crianças saíram do meu pequeno grupo para montarem outros pequenos grupos. Andressa que mostrou que dava para fazer. E eu acreditei e queria fazer. Não foi fácil. Eu pedi para minha mãe, ela não deixava. E eu chorava que eu queria. E eu dizia, Andressa pode, por que a Andressa pode e eu não posso? E ela disse, porque a Andressa é muito grande e tu é pequena. Aí eu fiquei brava com ela. Eu acho que é como uma família. Eu acho muito bom fazer pequeno grupo. É um pedaço da igreja. É um pedaço de Deus também. É como um presente para mim. Falar da igreja para eles. E assim eu quero batizar algumas pessoas como a Andressa. Mesmo com toda a timidez de criança, o pequeno grupo é um sucesso. Vitória, de 8 anos, também é líder. Para ela é mais fácil do que muita gente imagina. Falar de Jesus para todo mundo. Depois cantar musiquinha, depois contar historinha, depois orar e ir embora. 17 crianças e 3 pais se batizaram. Novas vidas, novos exemplos e novos conceitos. Quanta diferença um pequeno grupo pode fazer. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. E não para por aí. Eu já preguei em Parobé, em Esteio, já preguei agora em Gravataí, Monte Belo, em São Paulo, que foi o lugar mais longe que a gente já foi, em Aceguá, no Uruguai, na Central, que é de Pelotas, na Central de Porto Alegre, em Sarandi, na Costa Silva, na Igreja Americana. Muitos outros lugares já ouviram a mensagem de Deus através da Andressa. Com uma agenda tão cheia,
poderia não sobrar tempo para aquilo que toda criança gosta de fazer: brincar, aproveitar a infância. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Filipenses, ele diz assim no capítulo 2: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. E eu queria fazer uma pergunta aqui, com sinceridade: quantos aqui estão em Cristo? Você pode levantar sua mão assim? Quantos aqui estão em Cristo? Baixa a mão agora. Queria perguntar com toda sinceridade aqui: tem alguém aqui, quem sabe está nos visitando aqui nesta noite, e você ainda não está em Cristo, e você deseja nesta noite entregar a sua vida para Cristo? Não sei, eu não conheço todos que estão aqui. Quem sabe todos aqui já entregaram a vida para Cristo. Mas se tem alguém que ainda não entregou a vida para Cristo, e que nessa noite quer entregar a vida para Cristo, quer dizer: Jesus, eu quero te servir a partir de hoje, eu quero ser inteiramente teu. Se tem alguém, levanta a sua mão onde você está, quero te conhecer. Eu não conheço todos. Tem? Amém, amém, tem um casal ali. Amém. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se tem mais alguém, só levante a sua mão, a gente quer conhecer você. Amém. Amém. Tem aqui? Amém. Está levantando a mão, é isso? Amém. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém? Aonde? Amém. 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 Aqui? Amém. Queria pedir que essas pessoas que levantaram a mão, se vocês quiserem fazer a gentileza, dá um passo aqui na frente. Venham aqui na frente. Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus pela vida deles? Vem aqui. Amém. Pedir que um casal venha junto aqui, junto com eles. Amém. Venham junto um casal. Se o amigo quiser também vir aqui na frente, quiser vir aqui na frente, vem. Amém, pode vir. Pode vir também a irmã. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: se por estarmos em Cristo, e agora vocês estão em Cristo, amém, junto com todos que estão aqui, junto com todos que estão aqui agora, amém, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade,
mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo nos deu o exemplo. Vem mais para frente aqui, vem mais para frente, mais para frente. Jesus Cristo nos deu o exemplo que nós não vivemos a nossa vida para nós mesmos. Nós não vivemos. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz que ninguém vive para si e ninguém morre para si. Igreja não é singular. Ninguém vive para si e ninguém morre para si. Nós vivemos para os outros e nós morremos para os outros. Se a tua vida é individual, se tudo que você faz é trabalhar para ti, se tudo que você faz é arrecadar e arrecadar para ti, se você constrói algo para ti, então não vale de nada, porque a gente tem que viver para os outros. Ah, pastor, está dizendo loucura? Não. A minha missão é construir algo para que esse mundo seja melhor. E a missão dos outros é fazer algo para que a minha vida seja melhor. Isso é viver em comunidade. A Bíblia diz que a igreja foi construída assim. Eles pegavam as coisas que tinham e repartiam com o que não tinham. Assim que a igreja foi construída. E nós temos que viver esta expressão de igreja. A menina, enquanto ela viveu, ela deu tudo de si e cumpriu a sua missão. Deus chama pessoas aqui para cumprir a sua missão. Quem quer se juntar a esses amados que vieram aqui na frente e dizer: eu quero fazer algo a mais, eu quero fazer algo a mais enquanto eu estiver vivo, porque depois que eu morrer não vai adiantar mais. Enquanto eu estiver vivo, eu quero fazer mais e mais pelos outros. Eu quero fazer mais e mais pela minha família, mais e mais pelos meus irmãos, mais e mais pelo reino de Deus aqui na terra. Quem quer, saia do seu lugar, vem aqui na frente e diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu ouço o teu chamado e eu digo: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, conta comigo. Deus te chama, aleluia, glória a Deus. Aleluia.